My Big TOE Prólogo. Uma orientação conceitual. Sem a perspectiva apropriada, uma visão clara produz apenas dados. A questão aqui é dar ao leitor a oportunidade de um relance inicial, do alto para a floresta, antes de nos aprofundarmos em nossa trilha. Neste prólogo, descrevo para onde você vai e o que deveria alcançar. É sempre útil saber sua direção, mesmo que ainda não faça ideia de como chegará lá. Este sobrevoo conceitual é planejado para minimizar o efeito desorientador que um território totalmente desconhecido pode causar. Ambos, estrutura e conteúdo da sua percepção da realidade, são dependentes da cultura. Como um monge budista tibetano ou um físico norte-americano descreveria a realidade é tão profundamente diverso quanto as palavras, expressões e metáforas que cada um deles empregaria. O que é lógico e óbvio para um perderia o sentido para o outro. Se pudermos extrapolar nosso viés cultural, provavelmente perguntaremos, ou ao menos vamos querer saber, qual descrição está certa e qual está errada. Elas parecem bastante incompatíveis, certamente não podem ser, ambas, precisas e definitivas. Se formos mais sofisticados, poderemos perguntar qual porção de cada descrição está certa ou errada, buscar áreas de superposição e determinar segmentos que pareçam mutuamente excludentes. Esta é uma abordagem melhor, mas ainda mal direcionada. Nenhuma dessas abordagens acima encontrará a verdade, mesmo a segunda sendo mais ampla que a primeira. Qual delas está certa? Qual está errada? Essa não é a pergunta certa, pois representa uma perspectiva tacanha e excludente. Qual abordagem funciona? Qual proporciona melhor acesso aos objetivos? Quais objetivos são mais produtivos e levam ao crescimento e progresso individual, garantindo felicidade, satisfação e utilidade para os demais? Estas são perguntas um pouco melhores, porque têm foco nos resultados práticos e no efeito mensurável que cada visão de mundo abre quando aplicada aos indivíduos, sem considerar os efeitos secundários que elas têm sobre os outros. No entanto, algo importante ainda está faltando. Como se definem, percebem e medem a satisfação, crescimento pessoal, qualidade de vida e cumprimento do propósito individual inerente a cada visão de mundo? Qual é o padrão que determina a conquista desses objetivos? Agora temos um conjunto de questões com potencial para levar a uma descoberta pessoal na busca da verdade fundamental. A importância da visão ampla e do valor substituíram a visão estreita de certo e errado como régua principal de valor intrínseco. A verdade fundamental, verdade da visão ampla ou apenas grande verdade, embora absoluta e equitativamente significante para todos, deve ser descoberta por cada indivíduo dentro do contexto da sua experiência. Nenhuma abordagem específica dessa descoberta funciona para todos. O significado da pequena verdade, por outro lado, é circunstancial e relativo ao observador. A verdade existe em todas as culturas. Só é compreensível por um indivíduo quando expressa na sua linguagem cultural, símbolos, metáforas e conceitos. A intenção da minha grande TO é capturar a verdade científica e metafísica de várias culturas e disciplinas, e apresentá-las dentro de um modelo coerente e consistente em si, que seja facilmente compreendido pela mente ocidental objetiva. Afinal, uma TOE, Theory of Everything, teoria de tudo, deve abordar e explicar tudo. Esta é uma tarefa difícil. Uma teoria de tudo de visão ampla deve agregar metafísica, ontologia, epistemologia e cosmologia, bem como física e outras ciências em um único modelo integrado e sem emendas da realidade. É sobre tudo isto que trata a minha grande TOE. A verdade é inquestionável, mas comunicar a verdade é difícil, com sua carga de mal-entendidos em sentido e interpretação. A grande verdade, assim como a sabedoria,
não é algo que você possa ensinar ou aprender em um livro. Deve ser compreendido por indivíduos no contexto de sua experiência. Cada um de nós vem com o entendimento da realidade pela interpretação das nossas experiências físicas e mentais. A experiência dos outros, quando muito, pode fornecer um modelo útil, uma base para o entendimento, uma perspectiva para compreendermos e interpretarmos nossa própria experiência com um bom sentido prático. Os melhores professores podem apenas oferecer um entendimento consistente e coerente da realidade, que ajude seus alunos a encontrarem a perspectiva maior, necessária para descobrirem a grande verdade por si próprios. Tal modelo somente será correto e abrangente se descrever com precisão todos os dados, físicos e metafísicos, todo o tempo e sob todas as circunstâncias, válido para todos que o aplicarem. A utilidade de um modelo depende do quão corretamente ele descreve os dados da experiência. Um bom modelo deve ser preditivo. Deve explicar o que é conhecido, produzir um novo conhecimento útil e fornecer um entendimento mais produtivo do todo. Se minha grande TOE comunica algo significativo para você, reverberando em seu conhecimento único, esta expressão da natureza da realidade combina com seu ser. Se o deixem tocado, talvez uma outra visão da realidade encontre caminho mais eficaz até você. Não importa a forma que seu entendimento assuma, é o resultado que conta. Se estiver estimulado a um conhecimento mais produtivo, isso significa que está no caminho certo. A expressão da realidade que mais efetivamente transportar seu entendimento até o aprendizado, crescimento e desenvolvimento de uma qualidade mais elevada de ser a certa para você. Minha grande TOE não é a única expressão útil que a grande verdade pode tomar. Todavia, é um modelo abrangente da realidade como nenhum outro, que fala a língua da abordagem analítica ocidental. A trilogia une completamente uma visão de mundo subjetiva, pessoal e holística à ciência objetiva. Oriente e Ocidente se fundem, não apenas numa mistura compatível ou reforçada mutuamente, mas como uma solução única plenamente integrada. Quando algumas pessoas escutam a palavra modelo, imaginam um modelo em escala, uma versão miniaturizada da realidade. Minha grande TOE não tem nada a ver com modelos em escala. Um modelo é um dispositivo intelectual que os teóricos usam para formar entendimento concreto de um conceito abstrato. Costumam ser desenvolvidos para descrever uma função, interação ou processo desconhecido, algo além da nossa experiência individual, em termos de algo mais digerível. O modelo em si pode assemelhar-se bastante à realidade que descreve, ou apenas descrever seus insumos e resultados, inputs e outputs. Em ambos os casos, não confunda o modelo da realidade com a própria realidade. Por favor, repita isto 2 vezes antes de continuar. Se você tem experiência suficiente e um profundo entendimento do que está sendo modelado, o modelo se torna supérfluo. Sem experiência direta, o modelo permite um entendimento que seria impossível de obter de outra forma. Se a experiência direta for limitada, o modelo permite inserir essa experiência no contexto da sua estrutura lógica consistente. Para aqueles com experiência suficiente para ativar a curiosidade e formular questões práticas, o modelo traz uma interpretação significativa e uma explicação para os dados, experiência, informação, fragmentos da verdade, que de outra forma, pareceriam aleatórios e desconectados. O modelo da realidade desenvolvido nesta trilogia permite entender as propriedades e características da realidade, o modo como você interage com ela, seu objetivo e os limites, processos, funções e mecanismos dessa realidade. Descreve o que, o porquê e o como, a natureza, o propósito e as regras, da ação recíproca e interações entre substância, energia e consciência. Você irá descobrir a distinção entre o mundo físico exterior e objetivo,
e o mundo não físico interior e subjetivo da mente e da consciência, que são totalmente dependentes e relativos ao observador. Minha grande teoria descreve, como qualquer big teoria deve fazer, a unicidade básica, a continuidade e a conexão de tudo que é. Sistemática e logicamente deriva a relação natural entre mente e matéria, física e metafísica, amor e medo, e demonstra como o tempo, o espaço e a consciência estão interconectados, tudo com um mínimo de pressupostos. Adicionalmente, descreve em detalhes o processo mais importante da nossa realidade, como e por que essa realidade funciona. Você vai descobrir que os resultados da minha grande teoria estão em consonância com os dados atuais, e que ela resolve uma série de problemas da ciência, da física e da metafísica, há muito sem solução. O modelo de realidade desenvolvido dentro da minha grande teoria não é a única metáfora ou descrição válida da natureza da realidade maior. Não obstante, este modelo é talvez o mais compreensível por aqueles de nós que estão acostumados a entender a realidade local em processos e medições de causalidade objetiva. Uma definição materialista ou científica da realidade é às vezes referida como ocidental, porque a noção de que a realidade é construída sobre uma causalidade objetiva inviolável reside no centro do sistema de crenças culturais do Ocidente. Minha grande teoria tem o propósito de ser especialmente acessível pela mentalidade e atitude ocidentais. O Ocidente não tem, nem nunca teve, um monopólio da abordagem orientada a processos, materialista e objetiva da existência e da realidade. No Ocidente temos, talvez, perseguido a ciência e a tecnologia mais religiosamente que os demais, e sem dúvida, adicionamos uma propensão singular ao nosso tipo específico de materialismo baseado no consumo. Mas a base do que chamo de atitude ocidental está completamente impregnada no mundo todo e se expandindo em todas as direções. O esplêndido sucesso da ciência e engenharia do século XX parece provar a utilidade e precisão da visão ocidental. O resultado é que muitos, seja do leste, oeste, norte ou sul do planeta, enxergam a realidade de uma perspectiva objetiva e materialista que frequentemente coexiste com alguma forma tradicional de religião e dogma social estruturantes de sua cultura. Assim, um equilíbrio ou impasse entre nossas necessidades internas e externas evoluiu para uma visão prática de mundo, que encoraja a produtividade material ocidental. Um materialismo pragmático dependente da causalidade objetiva usado para dar a aparência de uma estabilidade racional e manipulável, enquanto algum sistema de crenças provê a segurança pessoal necessária pelo lado de dentro. Para eliminar o desconforto das conflitantes visões de mundo, as duas pontas dessa dicotomia conceitual bipolar costumam ser mantidas separadas, e não se misturam ou integram em nenhum grau significativo. Cada uma delas apoia a outra superficialmente enquanto, juntas, produzem um trabalhador com foco na materialidade, responsável, determinado a crescer e pleno de ética de trabalho, valores cooperativos, inclinação para a dependência e alta tolerância à dor. Como a mentalidade ocidental está crescendo e se espalhando rapidamente, e como o espírito humano geralmente murcha na videira antes de começar a amadurecer num ambiente assim, é particularmente importante marcar uma trilha para o entendimento da realidade maior, em termos de linguagem e metáforas desta mentalidade. Eu mesmo, como produto da cultura norte-americana e como cientista, tenho me esforçado para elaborar um modelo da realidade maior, que não apenas pareça racional perante a atitude ocidental objetiva, mas que também forneça um modelo abrangente, completo e preciso, sobre o qual a ciência ocidental possa se estruturar. Minha grande teoria oferece um entendimento da realidade que pode ser usado proveitosamente tanto pela ciência quanto pela filosofia, fornece uma perspectiva original e uma contribuição significativa para a física e a metafísica, e também para várias outras disciplinas acadêmicas e práticas tradicionais. Quando terminar a seção 6, você terá sido exposto a inúmeras ciências de visão ampla,
Não apenas física e metafísica, mas também psicologia, biologia, evolução, filosofia, ciência da computação, inteligência artificial e filosofia. Há até mesmo chamariz de TOE para lançar aos matemáticos novos conceitos sobre fractais e o porquê de os fractais geométricos reproduzirem com sucesso a aparência de objetos naturais. Você vai descobrir por que Albert Einstein e outros não tiveram sucesso no desenvolvimento da teoria de campo unificada, e por que as tentativas atuais de produzir uma TOE também têm sido frustradas. Hoje, o problema que os físicos enfrentam para descrever uma realidade consistente ocorre primariamente pela forma como definem espaço, tempo, objetividade e consciência. Suas ideias atuais sobre estes conceitos básicos contêm limitações, derivadas de crenças culturais incorretas. É esta cegueira induzida pela crença que cria os paradoxos científicos, tais como a dualidade onda-partícula e a comunicação instantânea entre um par entrelaçado. Como Einstein apontou mais de meio século atrás, espaço e tempo, no modo como interagimos com eles e os experimentamos, são ilusões. Muitos dos melhores cientistas dos séculos 20 e 21 perceberam este fato, mas não sabiam e não sabem o que fazer quanto a isso ou como prosseguir. Seu problema é de perspectiva, sua conceituação de realidade é limitada demais, apenas uma visão reduzida, para conter a resposta. O campo de espaço-tempo de Albert Einstein, descrito em sua teoria de campo unificada, determinou um campo não físico como sendo a base da matéria e da realidade como um todo, aproximando mais a ciência da verdade. Mas ele não gostava das propriedades digitais discretas do espaço-tempo ou do papel da consciência, em vez do espaço-tempo, como o campo primário de energia. O aluno e colega de Einstein, o grande físico quântico David Bohm, junto com alguns dos melhores teóricos da mecânica quântica, como Niels Bohr, Werner Heisenberg e Eugene Wigner, fizeram a conexão da consciência, mas deixaram escapar a conexão digital e a visão ampla. O físico contemporâneo Edward Fredkin e seu movimento da física digital fazem a conexão digital, espaço e tempo quantizados, e estão na direção certa, como estavam Einstein, Bohr e Bohm, mas ainda perdem a sólida conexão com a consciência. A física digital ainda não descobriu que a consciência é o computador. Todos estão deixando de valorizar a limitação natural da nossa causalidade objetiva física e de observar a visão ampla com coerência, de modo a amarrar tudo num conjunto. A você serão mostradas não apenas todas as peças deste quebra-cabeça da realidade, que é simultaneamente antigo e novo, mas também os encaixes entre elas, filosofia e ciência, mente e matéria, normal e paranormal, em uma visão ampla única, unificada e coerente. Na seção 6, você vai saber mais sobre os homens da ciência citados acima, e sobre muitos dos maiores pensadores ocidentais de todos os tempos. Ali, eu reúno os conceitos da minha grande teoria e a base de conhecimentos da ciência e filosofia ocidentais tradicionais. Minha grande teoria consiste em um tour científico e lógico pela realidade, que extrapola muito o ponto onde Einstein e os outros cientistas se frustraram. Conforme as limitações forem removidas de sua mente, você verá com clareza a fonte da frustração deles, como e por que ficaram travados, e a solução que não puderam encontrar ou entender. O fato de esta exposição ser não técnica e desprovida da linguagem matemática da nossa ciência de visão reduzida não constitui uma fraqueza, mesmo de uma perspectiva estritamente científica. Como pode ser? Conforme você avançar pela minha grande teoria, vai entender as limitações naturais fundamentais e inevitáveis da lógica, da ciência e da matemática de visão estreita. Mostrarei a você como a física se relaciona com a metafísica, e deriva dela. Adicionalmente, você vai descobrir que mente, consciência e paranormalidade vão ganhar uma explicação científica, baseada em estruturas teóricas sólidas.
Não necessariamente da maneira desejada pela ciência tradicional, no entanto, você vai ver como ser não tradicional é uma força necessária, não uma fraqueza inevitável. A evolução do conhecimento demanda que, cedo ou tarde, a verdade prevaleça e que o falso se autodestrua. Embora o consenso da opinião baseada na cultura possa vencer, os resultados mensuráveis vão vir por último. O valor e sucesso da minha grande TOE devem ser medidos pelos resultados pessoais e objetivos que ela produz. Apenas a verdade pode gerar resultados consistentes e significativos. Por outro lado, o falso se sobressai ao construir crenças, argumentos e opiniões assertivas. Abra sua mente, mantenha-se cético, busque apenas resultados mensuráveis e significativos, e deixe que as fichas caiam. Minha grande TOE está na forma de um modelo de realidade, num nível incomum, mas fácil de entender. Proporciona uma exploração das implicações científicas e filosóficas da evolução da consciência, um assunto que tem significado crítico para todos nós. Como esse material precisa desenvolver paradigmas da ciência e da realidade totalmente novos, ele requer uma apresentação ampla para lançar luz sobre as limitações dos padrões de pensamento culturais habituais. Uma meta que não pode ser alcançada de forma simultaneamente rápida e efetiva. Uma análise multidisciplinar tão profunda combina melhor com uma trilogia do que com a estrutura formal condensada de um artigo científico tradicional. O foco desta trilogia é orientado para o significado potencial que a minha grande TOE pode ter para cada leitor individualmente. Estes livros foram escritos para você. Vai considerar seu tom mais pessoal do que genérico, mais um compartilhamento de experiências e conceitos do que a apresentação por um especialista. Foi seu potencial de interação pessoal com este material que deu início, e também guiou, o seu desenvolvimento. Você vai perceber que uma mente aberta, lógica e cética, com profundidade de experiência, é muito mais útil do que conhecimentos técnicos anteriores. Os detalhes da realidade da pequena visão são, por natureza, altamente técnicos, território exclusivo da ciência e matemática modernas. Por outro lado, a realidade de visão ampla está disponível e acessível a qualquer um com uma mente aberta e desejoso de aplicá-la. Não há requisitos de educação formal ou credenciais técnicas para entender o que é apresentado aqui. 3 desafios principais devem ser atendidos, a fim de proporcionar uma Big TOE acessível ao público em geral. Primeiro, devo transformar uma parcela da metafísica em física. Pretendo descrever a realidade por completo, mente e matéria, normal e paranormal, não só a matéria e a parte normal. Portanto, a metafísica é por onde devo começar, nossa física contemporânea fluirá naturalmente da metafísica. O segundo desafio é embalar este assunto, absolutamente distante, de uma maneira que seja interessante e de fácil leitura, que envolva intelectualmente sem ser ameaçador. Para isso, adoto o formato de uma discussão informal, sem intermediários, entre o leitor e eu. O terceiro desafio é tornar e manter My Big TOE crível, estritamente lógico, à medida que vou esclarecendo as questões de nossa experiência individual e coletiva. Os reflexos da mente culturalmente condicionada podem precisar ser reexaminados, generalizados e expandidos. Talvez parte do conteúdo desta trilogia fique muito apartado da familiaridade confortável da sua experiência pessoal. Isso cria um problema difícil de comunicação entre nós. Minha grande TOE não requer apenas que você pense fora da caixa, mas fora do estádio, talvez fora do universo. Você será desafiado a abandonar âncoras culturais instintivas hoje profundamente assentadas, se quiser escalar uma montanha alta o suficiente para ter uma boa vista. Somente agora, a ciência e a tecnologia modernas proporcionam o conhecimento combinado que permite entender a metafísica.
Não deveria ser surpreendente o fato de que a ciência, em sua busca incansável pelo desconhecido, acabaria chegando às raízes da própria existência. Como se vê, a natureza da realidade tem componentes objetivos, tanto quanto subjetivos. Minha grande teoria fornece uma descrição científica minuciosa de uma teoria de tudo objetiva, que cobre todos os aspectos da realidade de maneira muito ampla. E ainda oferece um entendimento notavelmente prático e pessoalmente significativo da consciência subjetiva, e explica como você se relaciona, individualmente, com a realidade maior. Para apreciar e entender a natureza pessoal ou subjetiva da consciência, você deve cultivar sua própria Big Theory. Um dos maiores objetivos da minha grande teoria é fornecer a base lógica conceitual, os insumos, ferramentas e a direção de que precisa para criar sua própria Big Theory de forma independente. Minha grande teoria vai prover a fundação e estrutura de que você precisa para dar sentido à sua experiência objetiva e também subjetiva. Seu grande entendimento da grande verdade particular deve fluir da sua experiência direta, não apenas do intelecto. Esta trilogia unirá a sua experiência objetiva e subjetiva, sob um entendimento coerente de você como um todo. Por favor, entenda. Não inseriu em minha grande teoria para ostentar o orgulho da autoria. Muito menos ele indica falta de generalidade ou de aplicabilidade para outras pessoas. O my foi inserido como um lembrete constante de que este modelo de realidade não pode servir como seu Big Theory pessoal enquanto não se basear em sua experiência pessoal. Por outro lado, a experiência pessoal ou subjetiva é apenas uma peça do quebra-cabeça da realidade. No mundo físico objetivo da ciência tradicional, My Big Theory propõe um modelo abrangente da realidade, que insere a ciência moderna em contexto mais amplo, descreve nossa realidade objetiva material e é universalmente aplicável. A física contemporânea se apresenta como caso especial de um conjunto mais amplo de princípios básicos. Após ler a trilogia My Big Theory, você vai entender melhor a natureza universal, objetiva e pessoal, subjetiva, da percepção, consciência, realidade e das Big Theories. Vai aprender a apreciar o fato de que a realidade maior se estende além da causalidade objetiva, além do alcance do esforço intelectual, justaposta na mente subjetiva de cada indivíduo. My Big Theory é a plataforma de lançamento. Sua Big Theory é o destino final. Uma Big Theory pessoal é necessária porque a realidade maior, assim como sua consciência, tem um componente subjetivo e um componente coletivo objetivo. A realidade maior não pode ser totalmente apreciada ou entendida apenas por seu estudo ou leitura. É preciso experimentá-la. Adicionalmente, seu entendimento da visão ampla deve ser suficiente para se incorporar à sua experiência subjetiva com o conhecimento objetivo compartilhado, ou ambos permanecerão superficiais. Para o cientista tradicional e outros tipos analíticos, que usam demais o lado esquerdo do cérebro, esta minha afirmação soa suspeita, um misto de ciência de verdade com um truque banal de sentimentalismo e bobagem derivadas de crenças. Não é, mas uma mente cética talvez precise digerir todos os 3 livros antes que isto fique aparente. Conclusões baseadas na suposta infalibilidade e aparente verdade dos paradigmas culturais, pessoais e profissionais embutidos em dogmas tornarão difícil entender a realidade maior. Mudança e novos modos de pensar costumam ser traumáticos, difíceis de integrar e muitas vezes indesejáveis. A resistência à mudança é automática num nível muito profundo, nós nos agarramos aos modos familiares em nome da segurança e conforto que proporcionam. Não é fácil percebermos padrões não familiares. Você precisa querer sobrepujar o medo e vencer sua cegueira que deriva da crença autoimposta, se quiser ter sucesso na observação da visão ampla.
Nas páginas adiante, vamos explorar terras intocadas da realidade. Esta trilogia é sobre o como, o que e o porquê daquilo que é. Diz respeito à física e metafísica, seu mundo e outros mundos. Diz respeito a começos, fins, mente e matéria, razão e propósito, e também sobre a qualidade da sua consciência pessoal. O entendimento intelectual da realidade em que você habita e coexiste é só o começo, um ponto de partida. A ação mais importante, a verdadeira diversão, começa depois que tiver terminado a trilogia e começado a aplicar o que aprendeu sobre a realidade e a visão ampla, pelo resto de sua vida, tanto profissional como pessoal. Embora você logo venha a aprender que a realidade é mais do que teoria e fatos, aqui vai um fato que deveria considerar antes de começar. A grande verdade, uma vez compreendida e assimilada, sempre modifica a sua intenção e, invariavelmente, leva a uma mudança pessoal.